Aí, meus amigos, depois de alguns dias, né, que eu cheguei aqui em Arica, resolvi descansar, não sair em moto, somente ficar aqui descansando, né? Foram vários dias de viagem. Confesso que o primeiro dia e o segundo dia me deu bastante preguiça. Eu olhava pro mapa e falava assim, eu vou ter que percorrer tudo isso. A minha mente me sabotava, né? A nossa mente nos sabota. E eu ficava me questionando, até mesmo antes de sair de casa, será que vai valer a pena eu andar tudo isso? Será que vale a pena eu viajar com uma moto não tão confortável assim, né? Será que vai valer a pena eu gastar meu dinheiro? Será que vai valer a pena eu viajar tudo isso para substituir o meu amigo lá no trabalho dele? Então, eu não sou perfeito, né? Mesmo sendo acostumado a viajar, esses pensamentos ficavam na minha cabeça, né? E aí, o primeiro dia eu saí assim com tudo organizado, claro, obviamente. E aí eu falei, os primeiros quilômetros, 300 quilômetros, 400, né? As costas doendo bastante, porque já fazia um bom tempo que eu não fazia viagem de moto. E só de pensar que eu faria uma viagem tão longa dessa. Mas a partir do terceiro dia, aí a coisa começou a fluir, né? Passei Santiago, comecei a ver. Eu acho que o que mais me animou, na verdade, nessa viagem, antes de percorrer tudo isso, foi o fato de eu começar a fazer um trecho já de novas paisagens. Um trecho novo no qual eu não tinha conhecido ainda. Então quando eu comecei a ver novas paisagens, novos trajetos, aí foi que isso começou a me animar. Eu acho que esse foi o fator fundamental. Nesse exato momento eu estou aqui numa sacada, num edifício de 2 andares, né? Essa é a vista de Arica. As casas aqui são que nem as casas do Brasil, né? Cimento, concreto, tijolo, bem diferente da região do Chile, que é as casas de madeira, né? Região do Chile lá, as casas de madeira devido ao clima mais úmido, mais chuvas, um clima mais úmido, né? Aqui é areia, deserto, calor, seco, né? Eu acho que as casas de madeira aqui não duram muito tempo. Por isso que eles constroem aqui estilo assim mais ou menos do Brasil. Lá no fundão, no alto dessa montanha aqui, ó, lá atrás de mim, aqui já é final de tarde, né? Lá atrás de mim é uma invasão ainda que persiste ainda, uma das poucas invasões de estrangeiros, colombianos e venezuelanos. Um monte de barraco, inclusive lá no fundo. Um monte de barraco. Essa invasão era maior. Quando eu vim aqui pela primeira vez em Arica de avião, em 2022, essa invasão era bem maior. Era bem maior. Chegava até o aeroporto. E agora o governo, né, resolveu limpar. Fazer um limpa aí. Fizeram um limpa, deixou somente aquela invasão lá no fundo lá. Ainda persiste ainda. Eu não sei se eles vão tirar o pessoal, se vai remanejar, não sei. Ou vai tirar eles de lá, ou vai deixar eles lá, né? Eu acho que devido a muitas reclamações dos moradores aqui, da população, né? E agora eu tô fazendo esse formato diferente de vídeo. A minha câmera aqui no tripé, essa iluminação, né, na minha cara aqui. Essa iluminação. E é um estilo de vídeo diferente. É um vídeo mais estático, né? Mais fixo. Não um vídeo andando na rua com a câmera nem nada. Vou falar pra vocês, depois que eu percorri toda essa viagem, né? Não foi só de maravilhas, né? Também teve os perrengues nos quais eu aprendi. Um dos perrengues mais complicados que aconteceu comigo assim, que eu me surpreendi muito, foi lá em Antofagasta. Depois de ter percorrido cerca de 1.400 quilômetros, eu precisava ajustar a corrente da minha moto, né? Porque eu tinha colocado uma relação nova, corrente, pinhão, coroa. A pessoa que entende de moto, ela vai me entender o que eu estou dizendo. Então eu fiz uma troca completa da relação e coloquei numa corrente nova para aguentar essas longas viagens que eu iria fazer para cá, para o Chile. Eu troquei a relação e tal, e o mecânico me disse, ó, a cada certos quilômetros você precisa ajustar a corrente e lubrificar, se possível. E óbvio, né, viajando aqui pro Chile, pro norte, é muita areia, pedra, e passei também por região de terra, na qual consequentemente sujou completamente a moto, né, não teve jeito. E precisava, né, lubrificar a cadena, precisava lubrificar a corrente da moto, né, limpar ela e lubrificar.
E eu já tinha passado várias cidades, eu sempre, né, ficava empurrando com a barriga. Não, na próxima cidade eu faço. Aí beleza, aí eu cheguei um pouco mais cedo numa cidade chamada Antofagasta, norte do Chile. E eu no trânsito e tudo mais, parou um outro motoqueiro do meu lado e perguntei, ô, beleza e tal, você sabe onde tem uma oficina mecânica aqui e tal? Eu tava com fome, não tinha almoçado ainda. Já tinha percorrido aí meus 200 quilômetros, saindo do camping, né? Isso era mais ou menos umas 2 da tarde. E ele me falou, ó, na rua tal, coloca no seu GPS aí. Na rua tal, você vai encontrar tal oficina. Aí eu cheguei na rua tal, a oficina tava fechada, no qual essa pessoa tinha me indicado, né? Aí eu cheguei lá, a oficina tava fechada, cara. A oficina fechada e tal. Aí eu olhei, quando daqui a 2 ruas, tinha uma oficina mecânica de motos também, né? Tinha várias motos estacionadas em frente a essa oficina. Porém, contudo, todavia, a oficina mecânica era numa subida, né? Assim, era numa subida de mão única, né? Não era trânsito assim não, indo e voltando não. Era um trânsito de mão única, né? Aí eu peguei, fiz a volta na quadra, subi e parei em frente a essa oficina mecânica. E falei com o rapaz, ô, tudo bem, eu preciso de um serviço que é ajustar minha corrente e lubrificar. Você faz esse serviço? Aí ele falou, faço. Quanto? Tanto. Aí ele me falou o valor. Aí ele falou assim, ó, estaciona a moto aqui perto das outras aqui de ré. De ré. Eu peguei, estacionei a moto de ré, assim, tudo mais. Aí, a moto ela tem dois apoios, né? A pata normal, entendeu? O pezinho normal, como se fosse de bicicleta, um pezinho normal um pezinho normal de moto, e ela tem o cavalete central, né? No qual você levanta a moto ali e deixa a moto ali com a roda traseira um pouco assim suspensa. Nessa hora, e a moto tava muito pesada, cara. A moto bem pesada, toda carregada. Essa moto é pesada. E justamente o peso, ele me ajuda fenomenal nas viagens, né? Porque uma moto pesada te dá mais estabilidade, entendeu? Contra ventos. E para você pegar um caminho de terra também, mesmo ela não sendo própria para caminho de terra, ela dá uma estabilidade, porque o peso, né? Ele faz com que a moto não dance muito, né? Em estrada de terra, não derrape muito. Então te dá um pouco mais de segurança. Aí beleza, ele me ajudou, né, a levantar a moto na pata no cavalete central, eu lembro muito disso. Aí beleza, tá, ele lubrificou a cadena, ele lubrificou a corrente e ajustou a corrente. Beleza, show de bola. Fui lá dentro da oficina, paguei pra ele, retornei. Tem até um rapaz buzinando aí. Paguei o dinheirinho pra ele lá e retornei, né? E aí, nisso, eu, né, fui tentar tirar a moto do cavalete sozinho, achando que poderia, né? Porque geralmente eu sempre fiz isso, tirei ela do cavalete. Só que eu não me dei conta que tava numa subida, né? Então a subida tava assim, a moto tava assim, ó, estacionada na subida. Então, meu amigo, pra quê? Quando eu abaixei ela do cavalete, ela desceu do chão e o peso foi todo pro outro lado, eu não aguentei. Eu sujeitei assim, segurei forte e o peso foi todo da moto pro outro lado, o lado da descida, né? A moto tava assim e aí a moto caiu assim, ó, né? Pra quê? Quando eu vi a moto caindo, eu falei, mano, caramba, que merda, minha moto tá caindo. Beleza. Mas quando eu vi que ela bateu numa outra scooter, pá, derrubou outra scooter e a outra scooter derrubou outra scooter, eu falei, cara, e agora? Que merda que eu fiz? Eu vim aqui arrumar minha corrente e agora eu dei um baita de um prejuízo. Eu não posso sair dessa viagem com prejuízo. Eram 2 scooters, eram 2 motos velhas assim, né? Não eram novas, eram velhinhas. E pá, a minha moto caiu e aí derrubou a scooter. Pá, e a outra scooter derrubou a outra. Parece aquele vídeo em sequência que um vai derrubando o outro. Aí eu fiquei assim, nervoso e tal, atônito. Aí os 2 mecânicos vieram da oficina me ajudar, né? A levantar a moto. A minha sorte foi que a minha moto não estragou nada, porque a própria carga dela, né? As maletas laterais, elas
elas seguraram bastante o impacto da moto. Então a minha moto ela só arranhou um pouco o tubo de escape e quebrou, rachou um pouquinho o espelho retrovisor. Rachou um pouquinho, né? Atrás do espelho retrovisor, a parte de plástico. O vidro não quebrou não. E aí nisso eles me ajudaram a levantar a minha moto. Depois eu ajudei eles a levantar a scooter e o rapaz levantou a outra scooter. Foram 3 motos caídas no chão. A minha e mais 2. Aí eu falei assim, caramba, velho, me desculpa, não sabia, cara, me desculpa mesmo, não foi minha intenção, entendeu? Fiquei ali pedindo desculpa pros caras. A minha sorte é que as motos eram velhas, né? E, e somente dobrou, né? Entortou um pouquinho o espelho retrovisor de ambas. Aí eles foram lá com a chave de fenda, né? Com a chave de boca, ajustar o espelho retrovisor das scooters. Eles ficaram olhando assim as scooters assim e tal, onde que tinha arranhado e tudo. Aí eu falei, cara, desculpa aí e tal. Peguei e saí de fininho, cara. Saí de fininho e falei, mano, nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu vou numa subida ou descida fazer alguma coisa com a moto que esteja fora do meu controle. Ali no caso era pra eu ter pedido ajuda pro cara. Ô, me ajuda aqui, por favor. Você me ajuda a descer a moto do cavalete central, por favor, me ajuda. Porque aí ele teria me ajudado e tudo mais e eu não teria ficado. Eu não teria passado por tudo isso, né? Eu acho que foi uma lição, cara. Nossa, esse foi um dos perrengues fortes da viagem. Esse foi um dos perrengues fortes que eu quase tomei um prejuízo. Eu teria dinheiro pra pagar? Teria, mas seria chato, cara. Porque eu já venho na viagem economizando e tudo, né? Fazendo uma viagem assim, roots. E você tem um gasto extra assim, um pouco salgado. Pra reparar, pra arrumar a moto dos outros, o veículo. Não, né? Não era a ideia. Então, não era a ideia mesmo. E aí, nisso, mesmo não tendo pagado o prejuízo, eu saí assim na viagem um pouco triste da cidade. Fiquei pensando. Eu fui melhorando e fui curtindo a viagem. Né? E com aquilo na cabeça. Falei assim, ó, isso fica de reflexão, fica esperto. Fica esperto. E chegando também já numa outra cidade, vários cachorros queriam me atacar, porque aqui no Chile você vê muitos cachorros na rua. Não é igual no Brasil. No Brasil você sempre teve aquela campanha da carrocinha, né? Aquela educação para não deixar nenhum animal que não tenha dono solto na rua. Você sempre teve essa educação no Brasil, culturalmente falando. Eu lembro. Desde quando eu era pequeno que eu via, né, a carrocinha passando tanto para fazer doações de animais, como também para sacrificar animais. Eu lembro muito bem. Aqui no Chile existe uma lei que protege isso, os animais. Então, você consequentemente, em certas regiões, você vai ver muitos cachorros na rua. Porque é proibido você pegar aqueles cachorros ali ou sacrificar eles, né? Mas também não tem uma parte... mas também não tem, por parte do governo, uma ação de controlar a reprodução desses animais, que é um outro problema. Já que você, tudo bem, tem que respeitar os animais, deixar eles na rua solto, também o governo tem que se fazer responsável para esses mesmos animais não se reproduzirem, castrando eles, não sei, fazendo alguma coisa, né? Então no sul do Chile, de vez em quando a gente sofria com isso, né? Os cachorros perseguindo a gente e tal. Mas beleza, um ou 2 cachorros na esquina não faz mal pra ninguém, né? Você vai lá, então acelera a moto um pouquinho e vaza. Vai embora. Assusta o cachorro lá e tal, buzina e beleza. Mas, cara, chegando aqui no norte do Chile, aonde faz mais calor, aonde não tem, assim, condições adversas, que é o frio e a chuva, tem mais cachorros na rua, cara. É incrível. Eu cheguei numa cidade ali do norte do Chile que assim, é muito natural você chegar na cidade e você, às vezes, ter uma curiosidade em andar pelas ruas. Aonde que é a praça da cidade? Deixa eu dar um rolezinho aqui na cidade, né? A maioria das cidades eu faço isso, quando eu vejo, assim, um certo charme da cidade. Ou quando eu faço uma pesquisa antes, né? Eu entro na cidade, tem cidades que eu só passo pela avenida principal e vou embora. Mas tem cidades que eu fico ali andando, ou eu vou querer almoçar na cidade, ou eu vou querer conhecer a praça, né? Porque praticamente todas as cidades aqui do Chile têm a sua praça principal, né? Que serve como referência. E aí nisso, eu entrei nessa cidade e fui buscando a praça.
Quando de repente, quando eu penso que não, tinha 5 cachorros, meu amigo. 5. 5 ou 6 cachorros na esquina, me esperando pra atacar a moto. Você acredita nisso? Eu passei correndo, veio tudo em cima de mim, meu irmão. E aí nisso, você buscando endereço, tem que frear a moto, parar e tal. Os cachorros latindo. Ficou 2 ali na frente. Um aqui do meu lado, outro aqui do meu lado e 2 atrás. Nossa. A minha sorte é que alguns moradores locais, né? O pessoal começou a gritar, ei, ei, ei. Eles começaram a me ajudar, né? E espantar os cachorros. Mas os cachorros, mano, os cachorros daqui são violentos, brabo. Imagina, 4 ou 5 cachorros vindo em cima de você. Então, pra galera que vem viajar aqui pro norte do Chile, tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado porque os cachorros aqui atacam. Atacam, vai direto na tua perna. E também ninguém quer ser mordido, né? Por um cachorro na viagem, né? Ninguém quer ser roubado na viagem. Ninguém quer ficar doente na viagem. E ninguém quer ser mordido, né? Por nenhum animal na viagem. Convenhamos, né? A gente torce e faz tudo corretamente para evitar esses perrengues. E também a gente não quer tomar prejuízos na viagem, né? Principalmente prejuízos no trânsito, como estamos comentando aí o caso que aconteceu comigo da moto, né? Mas esse aprendizado, todo mundo comete também burrice, besteira. Essa é a minha primeira mega expedição de moto, então eu vi que, e foi minha primeira experiência assim em subida, né? Parando a moto, tendo que manobrar a moto em subida, é uma moto pesada, já com toda a sua bagagem, né? Então, foi uma lição pra mim, né? E um outro perrengue também que eu passei foi de pegar trechos difíceis de caminhões. Porque a Ruta 5, essa carreteira 5, né? Que é a BR, ela corta o Chile de norte a sul, ou de sul a norte, de ponta a ponta. Quase de ponta a ponta, praticamente. Então ela tem o seu nome aqui, Ruta 5 Norte, que é o norte do Chile, e tem a Ruta 5 Sul, né? Que é o sul do Chile. E no meio dessa carreteira, obviamente, Santiago, né? A região metropolitana. Então, acima de Santiago, no norte, região a Ruta 5 Norte, e abaixo de Santiago, a Ruta 5 Sul. Beleza. E em toda essa ruta, grande parte dela, ela, obviamente, você tem que pagar pedágio. Mas, contudo, todavia, ela tem excelentes serviços, né? Tem pistas de mão única para ir e mão única para voltar. Só que depois de passar de uma cidade de Copiapó, já não tem mais pedágios. Mas, contudo, porém, todavia, ela se transforma só em uma, indo e voltando, indo e voltando. E por incrível que pareça, se você puxar aí 10 veículos, né? Tá passando nesse momento está passando 10 veículos na rodovia. Desses 10 veículos, 7 veículos são caminhões e somente 3 carros. Então imagina aí o motoqueiro. A grande parte do trânsito eram de caminhões de carga, né? Vindos do norte do Chile para Santiago e de Santiago indo para aqui pro norte. Obviamente os que estavam vindo não me atrapalhavam tanto, né? Não me atrapalhavam tanto. Apesar que alguns botavam um pouco de pressão ali para fazer ultrapassagem e tal. Esses que vinham, né, a meu favor, não me atrapalhavam tanto. Mas os que vinham ao contrário, eles vêm carregando um vento pesado, cara. Eles vêm carregando um vento assim, um vento pesado, você não imagina o tanto. Eles vêm carregando um vento assim pesado, coisa de louco. E mesmo você se afastando pro cantinho da pista, não adianta. O vento da carreta ele vem trazendo ali, né? Então a opção era de eu estar aqui na moto aqui e fazer assim, ó. Abaixar, né? Vinha outro caminhão, eu tô aqui pilotando aqui e tal. Abaixava. Porque aí o vento ele não bate aqui na sua cara e não bate aqui no pescoço, né? Você abaixa assim a cabeça, o vento bate aqui no capacete. Ele corta, né? Entendeu? Coisa que eu não fazia antes. Só que eu acabei, sei lá, pensando nessa estratégia e funcionou. Aí eu falei, pô, legal, vou fazer isso agora. Né? Porque a princípio eu tava sofrendo muito. O caminhão vinha, eu desviava assim pro cantinho da pista, mas não era o suficiente. O vento batia na minha cabeça e não funcionava, né? E o vento batia aqui no pescoço também e me freava. Aí beleza. Só que eu passei por um trecho que era um trecho de deserto, assim, uma reta, onde você não tem nada desse lado
por areia, quilômetros e quilômetros de reta, e do lado direito também, quilômetros e quilômetros de reta, deserto total. Nisso vinha vento da direita, batia aqui em mim, vento lateral, e vinha ventos da esquerda, também ventos laterais, cara. Eu ficava assim, ó, dançando, sendo golpeado aqui da direita e sendo, né, golpeado, recebendo pancada da esquerda. E pra quê? E o caminhão vindo. A minha alternativa ali foi ficar tranquilo e reduzir a velocidade. Porque quando você reduz a velocidade, obviamente você tem mais controle da situação. Porque eu aprendi uma coisa, não adianta lutar contra a natureza. Não luta contra o vento não, meu amigo. Se a sua moto não dá, não luta contra o vento. Até motos mais potentes, né? Quanto mais rápido você vai contra o vento ali, em situações adversas, pior fica para ter mais possibilidades de acontecer acidente, né? Então eu peguei, reduzi a velocidade, não deixei de me preocupar com quem vinha atrás de mim, não. Quem vem atrás de mim tem que ter paciência e esperar e ultrapassar, entendeu? Ultrapassar. Essa é a lógica. E aí deu certo, entendeu? Eu pude passar pelo setor ali mais tranquilo, porque até então, opa, ficar escuro aqui não, né? Aí sim, aí, porque até então, eu vinha sofrendo, né? Eu vinha sofrendo um pouco nos trechos aí, sofrendo um pouco, não era fácil não. Mas aí deu certo, a viagem foi uma bênção, né? Aconteceram mais coisas boas do que coisas ruins, isso é muito importante, né? De oito episódios aí, digamos que 2 foram ruins e 6 foram bons, tá no lucro, tá positivo, né? Porque pode acontecer também do seguinte, se não acontecer nenhum perrengue, nenhuma situação assim meia chatinha, a gente pode se sentir orgulhoso, se sentir o tal, se sentir o fodão. E não é bem assim o mundo, né? Que as coisas acontecem. Não é bem assim. Entendeu? A gente tem que ter, mesmo assim, algo de perrengue pra gente saber os nossos limites e falar, ó, a gente precisa respeitar tal situação, a gente precisa respeitar a natureza. Nós não somos os fodões. Nós estamos tendo experiência e pegando um nível profissional, digamos, a cada dia, mais e mais, né? Entendeu? E também desfrutando e aproveitando também, né, as situações. Com saúde, com alegria e com sabedoria também, né? E esperteza, antes de mais nada. Então, acho que fica isso a lição também, né? Seja você de moto ou de carro, quando for fazer uma viagem longa, primeiro pesquise bem assim, né? Na medida do possível o trecho que você vai passar, isso é muito importante. Leve ferramentas, faça a manutenção completa do veículo, né? Porque o que acontecer de perrengue na estrada, que não seja 100% sua culpa, né? Que não seja negligência sua, né? Que os perrengues venham acontecer ali de circunstâncias que não estão no seu controle, mas que vai servir para o seu aprendizado, né? É assim que eu penso. É isso, né? Mas é isso, eu tinha que falar isso com vocês, dos perrengues também, porque às vezes o pessoal pensa que é tudo mar de rosa, não aconteceu nada e tal. Porque realmente, o ser humano, nós temos uma resistência e uma vergonha de falar dos perrengues, né? Porque desde moleque, pelo menos eu vou falar de mim, desde moleque, desde menino, quando a gente se dava mal, tinha mais pessoas pra rir da nossa cara do que pessoas pra abraçar, pra passar a mão na cabeça, entendeu? Então, bem feito, eu te avisei, tomou uma tarraqueta, bem feito. Eu não te avisei pra não ir nesse lugar, quebrou a cara. Então a gente aprende, a gente vai crescendo, né? E vai se desenvolvendo na vida com medo de quebrar a cara, com medo, naquele terror. E eu aprendi o seguinte, cara, pra eu saber alguma coisa naquilo, pra ter experiência em algo, eu preciso fazer algo. Como é que eu vou fazer alguma coisa? Como é que eu vou ter experiência de moto se eu não ando de moto?
Como é que eu vou ter experiência em longas viagens se eu não faço longas viagens? Como que eu vou aprender isso? Entendeu? E como que eu não vou eh, quebrar a cara? Vai sair tudo perfeito? Não, eu vou ter que quebrar a cara sim. Quebra a cara, limpa o pó, limpa a poeira do joelho, levanta e segue de novo. É assim, entendeu? E outra, aqui na fase adulta, mesmo as pessoas falando assim, ah, bem feito, eu te avisei pra você não ir, já não tem mais aquele impacto, né? Quando a gente era criança. Eu lembro muito bem da minha família e dos meus amigos falando assim, se você apelar é pior, não apela. Se a pessoa te xingar em um apelido aí, se apelar é pior. Só que aquele apelido, né? Aquela palavra ruim, na maioria das vezes que a pessoa falava comigo, me atingia porque eu não tinha assim o conhecimento e a bagagem que eu tenho hoje como adulto, não tinha um caráter formado, não tinha uma inteligência emocional, não tinha nada disso, cara. Não tinha, né? Então realmente dói na criança e no adolescente é o bullying, né? Entendeu? Dói realmente, então impacta. Então hoje em dia na vida de um adulto, se eu quebrar a cara, caguei e andei, né? Não vou ficar ligando da pessoa ficar rindo de mim. A pessoa colocou um apelido em mim, beleza, comecei a rir, né? Aí depois de um certo tempo da minha vida, eu comecei a perceber isso. E eu falei, agora sim, na minha fase de vida, eu consigo não apelar mais para as brincadeiras. Eu consigo cair na risada e tal, eu consigo. Mas por quê? Depois de ter apanhado bastante, lido, me conhecido melhor, entendeu? Ué, ter visto possibilidades, começar a perceber que a minha vida é eu e Deus, é trabalhar, é ganhar meu dinheiro, correr atrás, me projetar. As pessoas só falam o que elas veem de errado em você. A maioria das pessoas, tá? Elas só falam que você errou. Mas essas mesmas pessoas, elas não falam pra você antes de você errar. Não te falam. Não, essas mesmas pessoas não te aconselham, né? Não te aconselham. Então, pra que você ficar esquentando a cabeça? Pra quê? Né? Obviamente que você vai evitar certos escândalos, né? Aí tem um porém. Você vai evitar certos escândalos. Você vai viver dignamente, tranquilo, né? Mas você não vai ficar ligando para certos julgamentos das pessoas. Mesmo você andando direitinho aqui corretamente na sua filosofia de vida, né, na sua integridade, as pessoas começam a rir e tal, pelas coisas que você se propõe a fazer, os seus projetos. Se a pessoa ficar rindo de mim, cagou, beleza, não me afeta mais, porque eu já tenho uma fortificação dentro de mim, entendeu? É isso que eu quero chegar. E quando você é criança e adolescente, você não tem essa fortificação ainda. Você está começando a construir. Então, realmente, é uma barreira, né? Opa, acabou a luz. Ó, tá vendo? Acabou a luz. Acabou a luz do flash. Tá vendo? Acabou a luz do flash aqui, de uma luz que eu tenho aqui, né? É isso, tá bom? Bom, esse foi um pouquinho aí do resumo dos perrengues da minha viagem de moto, tá bom? Curta e compartilha aí. Obrigado por assistir esse vídeo aqui até o final. Comente aí, me dê mais ideias do que eu poderia estar fazendo aí mais aí de vídeos, tá bom? Deus abençoe cada um aí. Um forte abraço aí e obrigado mais uma vez aí por sempre estar acompanhando aqui a minha trajetória no Chile. Valeu, galera.